Duas doenças que andam lado a lado em número de mortes no mundo atual são câncer e doenças cardíacas. O que eu gostaria de analisar nesta apresentação é o coração. Provérbios 4:23 diz: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Então tem duas coisas aí: guarde o teu coração. Quero mostrar a vocês como guardar o coração e também quais são as fontes da vida. A fonte da vida é o sangue. O seu sangue pode ser belo e fluido, para que seja mais fácil de bombear pelo coração. O coração é um músculo que é composto de diversas células musculares pequeninas. E o que eu gostaria de analisar é essa célula muscular. Então, aqui temos a célula muscular e vou mostrar o que acontece quando entra a glicose. A glicose é o principal combustível do corpo. Entra na célula e passa por um caminho de 20 etapas. Nesse caminho de 20 etapas, ganhamos 2 unidades de energia. O resultado desse caminho de 20 etapas é uma forma química da glicose conhecida como piruvato. O piruvato é a forma química da glicose que se encaixa no que geralmente chamamos de casa de força. Nessa casa de força tem um caminho de 8 etapas, mas esse caminho de 8 etapas nos entrega incríveis 36 unidades de energia. Uau! A que se deve essa diferença? Como é que um caminho de 20 etapas só nos dá 2 unidades de energia, enquanto um caminho de 8 etapas nos dá 36? A diferença é o oxigênio. O oxigênio é o elemento mais vital necessário à vida. Esse caminho é um caminho sem oxigênio. Basicamente, esse caminho é conhecido como caminho anaeróbico, enquanto esse é conhecido como caminho aeróbico, porque usa oxigênio. Ora, entendendo isso, podemos perceber que para extrairmos mais de nosso coração, precisamos de mais oxigênio. E a maneira mais eficaz de oxigenar o corpo é pelo exercício, mas há uma forma de exercício que colocará o coração num funcionamento mais eficaz e eficiente, e que é comumente chamado de HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui temos as iniciais HIIT para treinamento intervalado de alta intensidade. Você já deve ter ouvido falar disso, talvez seja a maneira mais conhecida de treinamento atualmente. Mas eu quero mostrar a vocês o efeito que isso tem sobre o coração. Como diz o nome, há intervalos de alta intensidade, e isso geralmente ocorre, de acordo com os pesquisadores, por 30 segundos, e logo vem um período de recuperação. E o período de recuperação é geralmente de 90 segundos e realizado para um ciclo de 6. Portanto, teremos 30 segundos de alta intensidade, 90 segundos de recuperação e repete tudo isso umas 6 vezes. A razão pela qual isso tem um efeito tão eficaz sobre o coração é por causa do efeito que tem sobre cada célula muscular que compõe o coração. Então, quando se passa pelo treinamento intervalado, o caminho de 20 etapas acelera. O caminho de 8 etapas também acelera. Ora, esse caminho de 20 etapas é muito rápido e esse caminho de 8 etapas é muito lento. Portanto, quando você acelera, mais piruvato está sendo produzido no caminho de 20 etapas do que você pode ser alimentado na casa de força, porque tudo está acelerando. E o que o corpo faz é fazer com que o piruvato seja armazenado como ácido lático. Você já ouviu falar de ácido lático, com certeza? Todo atleta já ouviu falar do ácido lático, já sentiu o ácido lático. Ele pode se tornar numa grande quantidade ao ser acumulado. A beleza desse tipo de exercício é que no período de recuperação, o fígado converte esse ácido lático de volta ao piruvato e alimenta-o na casa de força. Sabe o que isso significa? Quando você está no período de recuperação, vamos definir a alta intensidade na recuperação. Vou definir a alta intensidade. Isso representa correr o mais rápido e forte que puder. Não pode correr? Pedale o mais forte que puder. Não pode pedalar? Nade. Mas tem que ser o mais forte e rápido que puder. Não é fácil. De fato, é um trabalho árduo, mas é curto. O que é o período de recuperação?
Bem, se uma pessoa é bem atlética, pode ser apenas alguns pulinhos, ou se estiver andando de bicicleta, pode ser umas pedaladas suaves. Ou se estiver nadando, é somente umas braçadas de peito, e se estiver fazendo flexão, pode ser apenas deitar-se no chão, recuperando o fôlego. No período de recuperação, o fígado converte esse ácido lático de volta ao piruvato e alimenta-o na casa de força. Você sabe o que isso significa? Que estamos recebendo a mesma quantidade de energia ou produzindo a mesma quantidade de energia quando não estamos fazendo nada, quando estamos correndo atrás do prejuízo. Essa é a beleza do treinamento intervalado. E Doug McGuff, em seu livro Body by Science, explica isso com perfeição. E ele desenvolveu isso para seus pacientes cardíacos porque teve um efeito fenomenal. De fato, você pode obter mais de um treinamento de 15 minutos do que de uma caminhada de 5 quilômetros, porque quando você faz uma caminhada de 5 quilômetros sem parar, o que está de fato ocorrendo com seu ácido lático é que está se acumulando, criando um ambiente bastante ácido na célula. E um ambiente ácido na célula é onde seus organismos anaeróbicos amam se desenvolver. Ao praticar o treinamento intervalado, nosso coração fica cada vez mais forte. Sabe, o coração é apenas um músculo. E a quantidade de exercício que você realiza determina seu batimento cardíaco. Disse que temos somente tal quantidade de batimentos na vida. E quando alguém está se exercitando assim, pode diminuir seus batimentos cada vez mais. Digamos que seja um atleta com 50 batimentos cardíacos por minuto. Você irá ouvir: tum-tum, descanso. Tum-tum, descanso. Só é preciso bater assim, porque cada batimento é tão forte, tão eficaz, que não precisa ser tanto. Mas analisemos alguém com 75 batimentos por minuto. Tum-tum, descanso. Tum-tum, descanso. Tum-tum, descanso. O batimento cardíaco é tão breve que só está bombeando um pouquinho. E quanto descanso ele está tendo? Muito, muito pouco. O estudo cardíaco Framingham, muito famoso, que não foi pago por empresas farmacêuticas ou indústria de cereais ou carne, é um estudo que foi realizado na pequena cidade de Framingham e que está em andamento há 30 anos, eu acho. Pessoas morrem e pessoas entram, e eu acho que, em média, está analisando cerca de 15 a 20 mil pessoas. E o que eles descobriram foi que, até a idade de 50 anos, a maioria das pessoas havia perdido 40% da capacidade pulmonar. 40% da capacidade pulmonar. Os pulmões é onde nós recebemos o oxigênio ou o ar. Uma perda de 40% da capacidade pulmonar, será que isso quer dizer que 40% de nós só estamos funcionando aqui? Olha só a energia que está sendo produzida. Lamentável! Descobriram que até os 80 anos, as pessoas tinham perdido 60% da capacidade pulmonar. Será que isso quer dizer que até os 80, somente 60% das células estão funcionando aqui e somente 20% das células funcionando aqui? Os músculos não conhecem idade. Quer você tenha 9, quer ter 90 anos, isso se aplica. A idade não faz diferença aqui. E tem tanta gente hoje que não tem energia. Eles não sabem o que é levantar-se e entrar na ativa. E se lhe disserem, você se exercita? Qual é a resposta? Você não entende, eu não tenho energia. Adivinha como é que se consegue? Assim é como se consegue. Esse é um dos segredos mais bem guardados. Esse pequenino grão de exercício é tão eficaz, tão eficiente, você não precisa fazer muito. Então, para guardar o coração, o número 1 é, com certeza, exercício. O exercício não é negociável, se você quer guardar o coração. Acho que todo mundo tem 15 minutos. É tudo o que se precisa. Portanto, colocaremos aqui o treinamento intervalado de alta intensidade. Pense nas crianças. Elas correm e param o tempo inteiro. Veja as planícies da África. Os animais trotam ou saem disparado ou param. É um jeito muito eficaz de se exercitar. E dá para ver na ilustração que eu trouxe uma célula porque é assim.
Quando você aumenta o oxigênio na célula, você aumenta a energia 18 vezes. Que diferença! Então, guarde o seu coração, ele deve ser exercitado. Número 2. Alimentos. Que tipo de alimentos sua célula precisa? Bem, há 3 grupos essenciais de alimentos. Número 1, fibra. E a fibra se encontra no alimento à base de plantas. Mas provavelmente os alimentos mais ricos em fibras são os vegetais. Os vegetais são ricos em fibras, ricos em minerais. Vegetais contêm pouco açúcar, e isso é muito importante porque os minerais são os que curam. As frutas contêm muita fibra, muito açúcar, poucos minerais. As frutas não são ruins, mas muita gente hoje tem problema de diabetes, dificuldades com câncer. Então, para essas pessoas, é melhor manter as frutas no nível baixo. Outro grupo alimentício que é essencial é a proteína. E a proteína que mais queima é a proteína vegetariana. Portanto, sua proteína vegetariana encontra-se nas leguminosas, que são lentilhas, grão de bico, fava, feijão fradinho. Quando as pessoas se queixam que têm gases quando comem, elas precisam prepará-los adequadamente. Devem ser deixados de molho, trocar a água, cozinhá-los, enxaguá-los novamente, porque a água está suja. Logo, é só temperar com alguns dos melhores óleos e tipos de sal e ervas naturais. Outra forma de proteína são as castanhas. Dr. Kellogg, um médico muito famoso, que escreveu muitos livros sobre a saúde, disse que as castanhas são uma das formas mais puras de proteína. E sementes. Semente de abóboras, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia. O outro grupo essencial são as gorduras. Pelo fato de haver algumas gorduras que são prejudiciais, com frequência todas as gorduras são colocadas na mesma categoria. No entanto, as gorduras são um grupo alimentício essencial. Sabe, 50% da membrana que circunda cada célula é composto de proteína, e 50% da membrana que circunda cada célula no corpo é gordura. A gordura é um nutriente essencial. Nosso corpo não funciona sem ela. Isso para toda célula no corpo, exceto os neurônios, que são 70% gordura. Seu cérebro é o órgão mais gordo do corpo. Muita gente parou de ingerir gorduras por querer diminuir as taxas de colesterol. Vamos analisar o colesterol, mas antes quero definir que as melhores gorduras são as castanhas, as sementes e os óleos de oliva e de coco. São 2 óleos que foram usados por séculos. Portanto, o tempo testifica que eles são os óleos de melhor qualidade. Certifique-se de obter o primeiro óleo de oliva prensado a frio. Os cocos são usados há séculos por todas as ilhas do Pacífico Sul. E essa gente experimentou um auxílio excelente antes de o homem branco surgir com seus alimentos refinados. Portanto, vamos analisar o colesterol. Seu fígado produz o colesterol e o produz de acordo com as exigências do seu corpo. Portanto, se os níveis de colesterol estão altos, minha pergunta é: por quê? Sabe, o colesterol é como o band-aid no corpo. O colesterol tem alguns papéis. Mas vejamos, seu fígado produz o colesterol. E 80% do colesterol que o corpo produz é composto de glicose. E 20% do colesterol que seu corpo produz vem das gorduras. Ora, só de olhar essa equação, dá para ver que o problema não é a manteiga no pão, mas o pão debaixo da manteiga. Sabe, a gordura tem uma reputação ruim, mas o problema é maior com o que ela está associada. Então, analisemos os 2 tipos de colesterol que o fígado produz.
Os dois principais. Temos lipoproteína de alta densidade, HDL, e a lipoproteína de alta densidade é vista como mocinho, porque a lipoproteína de alta densidade leva consigo o excedente. A lipoproteína de baixa densidade, conhecido como LDL, é vista como a reparadora ou a reconstrutora, porque é o que ela faz. O LDL tem outra função. O LDL entrega colesterol ao cérebro. E o cérebro ama colesterol. É o órgão mais gorduroso do corpo. Você sabia que o alimento mais rico em colesterol é o leite materno? É um dos alimentos mais gordurosos, com taxas muito altas de colesterol, especialmente nos primeiros meses de vida, diminuindo um pouco no segundo mês, mas ainda muito alto, porque a mente em desenvolvimento precisa ter colesterol. A mente em desenvolvimento precisa ter essa gordura elevada, ou na verdade, talvez nem se desenvolva adequadamente. Aqui temos as paredes da artéria, que compõem a artéria, e devido à sua baixa densidade, o LDL sempre se encontra à margem. E devido à sua alta densidade, o HDL se encontra no meio. Digamos que uma pessoa fuma cigarros. As 4.000 substâncias químicas no cigarro prejudicam a parede arterial e podem até mesmo fazer um furo nelas. Digamos que uma pessoa esteja respirando mofo todas as noites, sabe? Mofo no teto, nos travesseiros. A levedura no sangue pode fazer um furo nas paredes. Digamos que alguém tem bastante obturações de mercúrio na boca, tentando ficar saudável. Quantas pessoas acham que o peixe é um bom alimento? Não é. Possui muito mercúrio. O mercúrio é uma neurotoxina citotóxica e pode produzir furos nas paredes arteriais. E se uma pessoa tem uma dieta com muito açúcar e uma dieta com muito álcool, isso está alimentando os micróbios. E o que vai remendar esses furos? Ora, se os furos permanecerem, o sangue vai vazar. O LDL, sendo reparador e reconstrutor, remenda o furo. É o que ele faz, nos salvando. Ora, o que deve acontecer é que essa pessoa deveria parar de fumar, parar de ingerir álcool, sair da casa cheia de mofo, ou queimar os travesseiros ou colchas mofados. Diz a Bíblia: devem parar de comer peixe e começar a comer lentilhas e hummus para ter proteínas. E o que acontece então é que os danos acabam. Sabe, recentemente, um amigo meu que tinha um programa de entrevistas no rádio, onde diziam que a combinação de leite e açúcar pode quebrar a parede arterial. Não é interessante? Leite e açúcar. Isso é o seu sorvete, seus cremes. Quantos não colocam leite e açúcar nas xícaras de café que tomam, nos chás, nos cereais? Muitos produtos têm a combinação de leite e açúcar. O que deveria acontecer é que tudo isso deveria parar. O que mais deveria acontecer é que a pessoa deveria comer alimentos altamente nutritivos. E isso dá ao corpo tudo o que ele precisa para reconstruir esses furos. E quando esses furos são totalmente curados, o HDL entra em cena e leva consigo o colesterol em excesso. Dá para ver que o HDL e o LDL fazem parte da equipe de manutenção nas artérias, sustentando essa pequena rede capilar, essa pequena rodovia, que eles levando o rio da vida, a vida da carne a todas as partes do corpo. E assim, se os níveis de colesterol aumentam muito, a pergunta a ser feita é: por que estão tão elevados? O que está danificando a parede arterial, chamando o colesterol para consertá-la? Em nosso recanto de saúde, tenho muitos livros. Um deles se chama The Great Cholesterol Deception. O outro se chama The Great Cholesterol Hoax, do Dr. Malcolm Kendrick. O Dr. Malcolm Kendrick é um cardiologista britânico e foi isto que ele disse. Pela primeira vez, níveis normais de uma substância corporal vital está sendo chamada de doença.
E, obviamente, ele está se referindo ao colesterol. Tem outro livro chamado de Cholesterol Con, outro de Cholesterol Hoax, e esse livro é um e-book do Dr. Dwight Lundell. Ele é um cirurgião cardiovascular. Já realizou mais de 10 mil cirurgias de ponte de safena e seu e-book se chama The Cholesterol Lie. Há outros tantos livros. Um se chama Who Will Tell the People It's Not Cholesterol? Tem outros escritos por um médico e se chama The Human Cost of Lipitor. Porque se alguém tem taxa de colesterol... A propósito, quando é que a taxa de colesterol está alta? Sabia que há 40 anos os médicos não se preocupavam se os níveis de colesterol estavam abaixo de 300? Hoje, eles se preocupam se estiver acima de 220. O que aconteceu? O corpo humano não mudou. Eu gostaria de sugerir que foram as empresas farmacêuticas que estão dizendo isso. Porque se alguém estiver com taxa de colesterol acima de 220, lhe será receitado medicamento para baixar o colesterol. Ora, os dois mais comuns são Lipitor e Crestor. E o que eles fazem? Eles bloqueiam o caminho no fígado que o fígado usa para produzir o colesterol. Mas o mesmo caminho que o fígado usa para produzir o colesterol, também usa para produzir a coenzima Q10. E a coenzima Q10 atua como protetora cardíaca. Então, se alguém passar a usar medicamentos para baixar o colesterol, e lhe dizem que isso pode evitar um ataque cardíaco, na verdade, pode aumentar as chances porque agora perderam a coenzima Q10. Vou lhe dar alguns efeitos colaterais do Lipitor. Perda de memória, demência, Alzheimer, perda muscular. Dá para entender por que as pessoas têm perda de memória, Alzheimer e demência quando passam a fazer uso de medicamentos que reduzem o colesterol? Porque o cérebro precisa de colesterol. O cérebro precisa da gordura. É o órgão mais gorduroso do corpo. Acabam de adicionar mais uma lista, o câncer de mama. E até minha última palestra, você verá que se não tivermos colesterol bastante, se nossas taxas de colesterol não forem altas o bastante, não duraríamos nem 6 meses. Precisamos de colesterol. Deus não cometeu um erro ao colocar LDL e HDL em nosso corpo. Ele não cometeu nenhum erro quando disse ao fígado para produzi-lo, porque vemos que eles são a equipe de manutenção. Precisamos de colesterol. E se as taxas de colesterol forem muito baixas, essa pessoa pode ficar deprimida e até com pensamentos suicidas, porque o cérebro não tem seu combustível mais importante. Muitas pessoas deixam de ingerir gordura porque eles dizem que é a gordura que aumenta o colesterol, mas a gordura não faz com que as taxas de colesterol aumentem. O Dr. Robert Atkins, na década de 80, quando colocou seus pacientes numa dieta que era alta em fibras e muito generosa em proteínas e gordura, ele a fez assim para a perda de peso. E as taxas de colesterol de seus pacientes estavam diminuindo. Isso o deixou confuso. Ora, por que nos dizem que esses são os alimentos que farão com que as taxas de colesterol aumentem? Mas ele descobriu que era ao contrário. Ele foi às revistas de medicina e descobriu que na década de 70 houve uma pesquisa que mostrou que o colesterol da dieta possui pouco ou nenhum efeito com o colesterol do sangue. Sabe, é o fígado que produz o colesterol. E se ele está produzindo muito colesterol, é preciso se perguntar por quê. Serão cigarros? Serão leite ou açúcar que as pessoas estão consumindo tanto? Será o álcool? Será o travesseiro mofado? Serão os dentes com obturação de mercúrio? E é por isso que devemos colocar a lupa de detetive em ação, porque sempre há um motivo. Há um ano, passei uma semana com uma mulher que era uma nutricionista PhD certificada pelo governo. Ela me disse isso, ela disse, é simplesmente ridículo. Há 40 anos, disse ela, nos diziam que qualquer coisa abaixo de 300 em taxas de colesterol seria perfeitamente normal. Mas ela disse que eles mudaram. Ora, um homem veio me procurar recentemente com taxa de 250 e eu disse, sem problema. Nenhum problema. Você nunca terá Alzheimer. O estudo cardíaco Framingham mostra que as pessoas com taxas elevadas de colesterol nunca tiveram Alzheimer. O estudo cardíaco Framingham é muito respeitável.
Todo cientista verdadeiro deveria analisar não apenas a pesquisa que comprova sua teoria, mas a pesquisa que desaprova sua teoria. Todo cientista verdadeiro deve analisar isso. Isso é ciência de verdade. Outra forma de proteína são os cereais. Entre os cereais, temos quinoa, trigo sarraceno, painço. As belezas desses grãos é que eles não contêm glúten. O trigo hibridizado, que foi hibridizado na década de 50, passou por um cruzamento intenso pelo Dr. Norman Borlaug. E o motivo pelo qual ele fez seu trigo passar por um cruzamento intensivo foi para produzir uma planta com produção alta para ajudar na crise da fome. Eles chegaram a fabricar uma planta com produção alta, mas tiveram que fazer com que crescessem somente até essa altura, com um tronco espesso, senão quebraria. Mas o que nunca foi tratado foi o efeito desse trigo hibridizado no corpo humano. E, infelizmente, esse trigo hibridizado tem uma estrutura de proteína incrivelmente complexa. E se o corpo não conseguir lidar com essa estrutura de proteína, ele aumenta a pressão arterial. Portanto, se alguém quiser superar quaisquer problema cardíaco, deve eliminar o trigo. Mas é possível conseguir o trigo original? Chama-se Einkorn. Eu falei com uma senhora nos Estados Unidos na semana passada e ela me disse que havia acabado de pedir uma saca fechada de trigo Einkorn. Esse é o trigo que Deus fez. Esse é o trigo que não foi hibridizado. O trigo espelta é bem semelhante. É um híbrido silvestre. E o kamut. A razão pela qual estou mencionando estes em saúde cardíaca é que, se a pessoa ingere o trigo hibridizado, isso pode aumentar a pressão arterial. Qualquer coisa que alguém tenha alergia afeta o coração. Portanto, elimine o trigo. Vou colocar um HY de hibridizado. Além disso, o que deve ser eliminado é a cafeína. Sabe, quando alguém toma uma xícara de café, o corpo reage como uma resposta de estresse. E essa resposta de estresse sempre aumenta a pressão arterial. Assim, são duas coisas que podem especialmente causar e contribuir para uma pressão arterial alta. Muita gente com pressão arterial alta e problemas cardíacos deixa o sal. Isso é um erro. Vamos analisar o sal. Ora, o sal marinho vem basicamente da água do mar, contém 92 minerais. Desses 92 minerais, 30% é composto de sódio e 50% aproximadamente é composto de cloreto. Então, dá para ver que dos 92 minerais, a maior quantidade é composta de cloreto. O que o homem faz é esperar até que a água evapore e os primeiros cristais formem um cloreto de sódio. Mas ele não tem tempo para esperar que toda a outra mistura cinzenta evapore. Então, ele escava o cloreto de sódio, embranquecendo-o, acrescenta alumínio nele para que possa circular livremente, e isso é conhecido como sal de mesa. Infelizmente, também pode ser chamado de sal marinho. Dá para entender por que vem do mar. Então, o sal de mesa tem 2 minerais. E o médico tem razão em dizer que o sal de mesa aumenta a pressão arterial. Vou dizer o motivo. Ao redor de cada célula tem uma membrana de dupla camada. E nessa membrana de dupla camada tem bombas de sódio e potássio.
A maior concentração de minerais dentro da célula é potássio. A maior concentração fora da célula é sódio. Então, essas bombas de sódio e potássio estão constantemente fazendo assim, equilibrando o sódio e o potássio dentro e fora da célula. Há uma pequena quantidade de sódio dentro da célula, mas a maior concentração de minerais é potássio. Ora, se alguém não está ingerindo frutas frescas e vegetais, e são nelas onde encontramos o potássio, especialmente nos vegetais verdes, estão colocando sal de mesa em tudo. Sabe por quê? Esses dois minerais são tão severos que destroem as papilas gustativas. Já viu gente colocando sal em tudo sem sequer ter experimentado a comida? Isso acontece porque as suas papilas gustativas estão morrendo. Esses dois minerais são tão severos que, se fossem injetados diretamente no sangue, matariam alguém. Precisam de todos esses outros minerais para equilibrá-los. Então, digamos que tem alguém colocando sal de mesa em tudo, sem comer frutas frescas e vegetais. O que está acontecendo agora é que os níveis de sódio estão aumentando e os níveis de potássio diminuindo, e com a osmose de fusão, a maior concentração merge para a menor concentração. Agora, os níveis de sódio dentro da célula estão aumentando, e isso faz com que a célula inche, e aí está a sua pressão arterial alta. Então dizem para a pessoa, pare com o sal. Então param de usar sal, e os níveis de sódio dentro da célula diminuem tanto que isso também faz a célula inchar. De fato, se essa célula não tiver nenhum sódio nela, ela vai explodir. Em Mateus 5,13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso é bíblico. Como o sal perde seu sabor? Gostaria de sugerir que esse sal perdeu seu sabor. Perdeu todos os seus minerais que precisa para se equilibrar. O corpo funciona de acordo com o equilíbrio preciso. Precisamos colocar o sódio em nosso corpo da forma como ele se encontra na natureza, porque o fato é que, vou desenhar para vocês, os 4 elementos vitais necessários à vida. Os 4 vitais. Número 1, oxigênio. E dá para ver pela minha ilustração no início como é importante ter oxigênio na célula. Número 2, água. Tenho certeza de que não é surpresa, mas o que sim é surpresa à maioria das pessoas é que o sódio é o terceiro elemento vital mais necessário à vida. Nós precisamos de sódio. Toda vez que choramos, toda vez que transpiramos, perdemos algo. Precisamos reabastecê-lo, mas que seja de forma como o encontramos na natureza. Número 4 é o potássio. O potássio é encontrado em grandes quantidades. É um mineral encontrado em todas as suas frutas frescas e vegetais, especialmente em folhagens verdes escuras. Então, se disserem a uma pessoa que ela não pode mais comer sal, ela tem todo o direito de dizer, perdão, mas é o terceiro elemento vital mais necessário à vida. Pensemos sobre isso. Nós choramos água salgada, transpiramos água salgada, urinamos água salgada, o bebê nada internamente no útero em água salgada. Somos pessoas salgadas. De fato, chama isso de oceano interno. Dizer que não devemos ingerir sal não é nada científico. Na verdade, é bem perigoso. O cloreto de sódio é muito importante, mas com todo o equilíbrio dos outros minerais. O ácido hidroclorídrico é feito de cloreto. Se não estivermos ingerindo nenhum sal, na verdade, não conseguiremos digerir adequadamente os alimentos, porque o ácido hidroclorídrico deles é feito de cloreto. Revestindo o trato gastrointestinal estão as vilosidades. Nas vilosidades há receptores. A glicose vem e é por aqui que ela entra e chega ao sangue. E há um transportador aqui. E esse transportador diz que não vai aceitar a glicose, a menos que ela venha com uma molécula de sódio. Se o sódio não estiver presente, a glicose não consegue entrar no sangue. Na verdade, ela será eliminada para fora do corpo.
Essa é uma declaração do livro médico de Anatomia e Fisiologia. O sódio é o principal sistema de transporte da glicose pela barreira de borda em escova, chegando até o sangue. Uma dieta sem sal é ridícula. Não faz sentido algum. E não funciona. Precisamos de sal. E o sal que precisamos é o sal que equilibra. O sal que usamos em nosso retiro de saúde é o sal celta. O sal celta contém 82 minerais. Alguém pode dizer, onde estão os outros 10? Bem, numa proporção tão alta, mal se pode medir. É inevitável que alguns se percam no processo de evaporação. O sal do Himalaia é muito semelhante ao sal celta. O sal do Himalaia também contém 82 minerais, mas a beleza do sal celta e o motivo pelo qual eu gosto dele é que ele tem 3 magnésios. Tem sulfato de magnésio, contém brometo de magnésio e contém cloreto de magnésio. Esses são os 3 magnésios que há no sal celta e explica por que o sal celta é um sal tão úmido, porque o magnésio é uma molécula faminta por água. Esse é um sal muito importante para o coração, pois o coração bate devido ao cálcio e ao magnésio. O cálcio constrói e o magnésio relaxa. O cálcio constrói e o magnésio relaxa. Portanto, o sal celta com seus 3 magnésios é muito importante para um batimento cardíaco adequado. Quanto precisamos? Bem, em seu livro The Calcium Lie, o Dr. Robert Thompson diz: deveríamos ingerir um cristal desse sal celta antes de cada copo d'água e deveríamos tomar 8 copos d'água por dia. Quando alguém está desidratada, seu coração não bate adequadamente. Então, número 4, precisamos de uma hidratação completa. E hidratação completa significa que tomamos 8 copos de água durante o dia em um período de 24 horas. A menos que você esteja trabalhando sob o sol quente e estejamos transpirando bastante, aí vai precisar de mais. Digamos 8 copos, e com cada copo, e não qualquer água, devemos tomar água pura e colocar um pouco de sal na língua e tomar a água, de preferência que seja o sal celta. O Dr. Lalangre, ele é um médico francês que escreveu um livro sobre o sal. Ele diz que sempre que alguém vem a ele com pressão arterial alta, ele recomenda o sal celta, porque ele equilibra a pressão. Então, eliminemos o trigo, eliminemos a cafeína, eliminemos o sal refinado. Esse é o que está causando problemas. Outra beleza do sal e da água é que eles mantêm o sangue fino. Lembra de quando eu disse, acho que uma das primeiras coisas que eu disse foi Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O sangue deve ser mantido saudável e fino. A única vez em que o sangue começa a engrossar é com a desidratação, e a cafeína desidrata severamente o corpo inteiro, especialmente o sangue. Então, é muito importante para uma hidratação completa. Se as pessoas são viciadas em cafeína, e é uma droga altamente viciante, eu vejo muita gente sofrendo em nosso retiro de saúde, especialmente no primeiro dia, porque não servimos nenhuma cafeína. E o autor do livro Caffeine Blues tem um capítulo chamado Livrando-se de uma droga. Ele disse que esta é a maneira menos dolorosa de parar de tomar café. Digamos que alguém tome 3 xícaras de café por dia. Bem, no primeiro dia, na xícara de café, colocamos meia colher de chá de café e meia colher de chá de cevada, uma bebida à base de cereal semelhante ao café, mas que não contém cafeína. Todos os dias, quando prepararem sua xícara de café, colocamos menos cafeína ou menos café e um pouco mais de cevada.
Na Austrália temos um chamado Echo. Se alguém está tomando uma xícara de café por dia, em uma semana podem abandonar o café sem qualquer sofrimento. Se estiverem tomando 3 xícaras de café por dia, pode levar um pouco mais de tempo, mas certamente conseguirão se libertar da cafeína sem dores nem sofrimento, que muitas vezes acontecem. Número 5. Sobre como podemos vencer a pressão arterial alta e como podemos guardar o nosso coração dormindo mais cedo. Há 5 horas em que as baterias em nosso coração são recarregadas. Há 5 horas em que a cura acontece 2 vezes mais rápido. E são entre as horas de 9 da noite até 2 da manhã. Atualmente, muita gente, devido à tecnologia, está indo dormir muito tarde e estão perdendo as horas mais eficazes. Dizem que quem dorme cedo e levanta cedo é mais saudável, rico e sábio. A ciência agora está provando que tudo isso se deve à glândula pineal. Essa pequena glândula que temos na base do cérebro que libera 4 hormônios entre as horas de 9 da noite e 2 da manhã. Não os libera em qualquer outro momento. Se for no horário de verão, estamos falando entre 10 da noite e 3 da manhã. Um dos hormônios se chama melatonina, um hormônio noturno do rejuvenescimento. Outro hormônio é o epitélio, que aumenta a capacidade de aprendizagem e retarda o envelhecimento. Outro hormônio é a arginina vasotocina. A arginina vasotocina é um hormônio que nos coloca em sono profundo. É um analgésico natural. O outro hormônio liberado é a serotonina, e esse é o hormônio do humor. Se você quer se sentir bem, vá dormir mais cedo. Há algumas ervas. Lembram do Salmo 104:14? Que diz que Deus deu a verdura para o serviço do homem. Há uma erva chamada espinheiro branco, e o espinheiro branco fortalece o coração. Se a pressão arterial de alguém é muito baixa, ela vai aumentá-la. Se está muito alta, vai reduzi-la. E lembre-se desse salmo, para o serviço do homem. As ervas trabalham com as necessidades do corpo. Se alguém está tomando medicamentos para a pressão arterial alta, eu prescrevo talvez 1 litro de chá de espinheiro branco por dia. Também temos comprimidos em nosso retiro. E os comprimidos que vendemos são de aproximadamente 200 mg por comprimido, então só seria necessário 2 comprimidos por dia. É uma erva muito segura. Você pode duplicar a dose, se não estiver lhe dando o efeito que você quer. Já vimos muita gente se livrar de remédios para a pressão arterial com o espinheiro branco. É uma erva muito segura que pode ser tomada em conjunto com o medicamento e, à medida que a pressão começa a diminuir, podem ir deixando o medicamento. Outra erva que é específica para a saúde cardíaca é a pimenta caiena. A pimenta preta e a chile são irritantes para o revestimento gastrointestinal. A pimenta caiena não é estimulante do sistema nervoso, mas é uma estimulante do sangue. Algumas pessoas não usam pimenta caiene porque é estimulante, mas o que precisamos definir é que tipo de estimulante é. É estimulante do sangue, então o que ela faz é estimular o sangue. E o sangue é a vida da carne. Então, qualquer coisa que estimule o sangue representa cura para o corpo. Vocês podem conseguir um e-book, podem baixá-lo e se chama Curing with Cayenne, escrito por Sam Beiser. Um livro notável mostrando todas as áreas nas quais podemos usar a pimenta caiena. Tem outro livro chamado Back to Eden, de Jethro Kloss. Acho que foi escrito na década de 40 e é geralmente conhecido como a Bíblia das Ervas.
Ele dedica meia página para cada erva e 10 páginas para a pimenta caiena. A pimenta caiena também cura problemas estomacais. Então, se há algum sangramento e você acrescenta a pimenta caiena, isso vai fazer com que os vasos cortados se retraiam e consolidem. Mas, quando você ingere a pimenta caiena por via oral, ela afina o sangue e abre todos os vasos sanguíneos. Eu tive uma experiência, já faz uns 15 anos. Foi em nosso retiro de saúde em Melbourne. Chegou uma ligação. Rápido, Bárbara, uma senhora acaba de ter um ataque cardíaco. Foi no meio de uma aula de culinária. Cheguei lá em poucos minutos. A senhora estava prostrada no chão. Havia um homem verificando a pulsação que disse estar muito, muito fraca. Está bem desfalecida. Ela não tinha sangue no rosto, estava meio consciente, tinha uns 80 anos. Eu disse à minha equipe, rápido, tragam pimenta caiena. Peguei a pimenta caiena, dá para ver que era uma crise, tudo acontecendo muito rápido. Acho que coloquei meia colher de chá rapidamente em sua boca e disse à equipe para me dar um pouco de água. Ela estava meio consciente e engoliu tudo. E o senhor que segurava seu pulso gritou em 2 minutos. Ele disse, a pulsação está forte. Foram só 2 minutos. Sabe, leva 1 minuto para uma gota de sangue percorrer o seu corpo inteiro. Todo o sangue voltou ao seu rosto. Ela se sentou e basicamente disse, o que aconteceu? Foi bem impressionante. Eu havia lido sobre isso e visto isso e devia ter umas 14 pessoas na aula de culinária e cerca de 5 membros da equipe. Todos estavam impressionados. Eu disse, não fui eu, foi a pimenta caiena. Vendemos toda a pimenta caiena naquele programa. Todos ficaram impressionados com o que havia ocorrido. Ora, o que ela fez a essa senhora? Ela afinou o sangue, abriu os vasos capilares, ocasionando um incremento impressionante de sangue por todo o corpo. É uma erva incrível. Então, quando a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A pimenta caiene vem a fortalecer as paredes arteriais, fortalecer o coração. De fato, Sennheiser, em seu livro Curing with Cayenne, ele alega que pode, até mesmo, reconstruir o músculo cardíaco. Mas não apenas isso, ela afina o sangue de maneira impressionante. Muita gente toma medicamento para afinar o sangue. Um deles é a aspirina. Uma pesquisa agora mostra que, acho que essa pesquisa já existe há algum tempo, que a aspirina causa sangramento no estômago. Mas o sangramento do cérebro é uma mais recente que estão mostrando como causado pela aspirina, bem como sangramento ocular. A aspirina pode estar contribuindo para o Alzheimer. Pode contribuir para o Alzheimer porque o sangramento no cérebro causa danos ao cérebro e o sangramento ocular causa problemas de visão. Por outro lado, a pimenta caiene consolida qualquer sangramento, afina o sangue de maneira incrível. Outra droga, às vezes prescrita para afinar o sangue, é a varfarina. Ora, a varfarina é um veneno para rato que faz com que eles sangrem até morrer. Então, temos uma opção muito melhor que a pimenta caiena. No livro Back to Eden, há alguns médicos que dão sua experiência com a pimenta caiena. Um médico disse que é impossível abusar da pimenta caiena. Outro médico alega que ela nunca causa lesões. Eu trabalho com pimenta caiena por mais de 20 anos e eu digo a mesma coisa. É uma erva incrivelmente segura. Ela guarda o coração e também mantém a fonte da vida, o sangue, que sai do coração, belo e fino. Uma das coisas que mencionei que mais engrossa o sangue é a cafeína e também os açúcares refinados. Algo mais que engrossa o sangue são as drogas. Lembrem-se que as drogas nunca curam doenças, elas somente alteram as formas e locais das doenças. E pelo fato de o corpo as considerarem um elemento químico tóxico, ele usa muita água para tentar proteger o corpo dos efeitos danosos das drogas. Então, para guardar o coração, certifique-se de exercitar-se diariamente, certifique-se de ter uma dieta à base de plantas, isso automaticamente mantém o sangue saudável e fino, certifique-se de ter quantias adequadas de gorduras.
As gorduras são totalmente essenciais. Mas as gorduras que são essenciais são as castanhas, as sementes, os abacates, os cocos e os azeites de oliva. Se quiser analisar o ponto de vista de Deus sobre o azeite de oliva, pegue sua concordância e faça um estudo bíblico sobre o azeite de oliva. E você verá que tem o selo de Deus. É um óleo maravilhoso. Elimine algumas coisas que devemos parar. Lembre-se da página 42 de Ciência do Bom Viver. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza. Como se auxilia a natureza? O espinheiro branco, a pimenta caiena, dormindo cedo, uma dieta à base de plantas, o exercício, eliminando as coisas prejudiciais, mantendo-se plenamente hidratado. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Temos que guardar o coração, porque quando ele para, nós paramos. Sabe, um dos sinais de doença cardíaca é geralmente a morte súbita. Ups! Tarde demais. E dá para ver que porque as pessoas estão tendo tantos ataques cardíacos ultimamente, na verdade, não é a gordura. E ainda que haja um acúmulo de colesterol, culpar o colesterol pela doença cardíaca é como colocar a culpa do incêndio nos caminhões de bombeiros. Ora, os caminhões de bombeiros devem ter causado o incêndio. Eles estão sempre lá. Dá para ver que colocar a culpa no colesterol pelo ataque cardíaco é quase como um subterfúgio para esconder a causa verdadeira quanto ao motivo pelo qual esses acúmulos estão ocorrendo na artéria. E lembre-se, seu cérebro precisa de colesterol. Não funciona sem colesterol. Precisamos das gorduras boas, precisamos de boas proteínas e precisamos dos altos níveis de proteínas encontrados nos vegetais. Sim, algumas frutas, as frutas não são ruins, mas se alguém quer perder peso, se alguém tem presença de levedura, se tem diabetes, se tem câncer, então as frutas precisam ser uma quantidade muito baixa, talvez até eliminadas por um período de tempo. O corpo humano foi projetado para curar a si mesmo e vai se curar se lhe forem dadas as condições adequadas.